vai entrando. Bom, gente, tá gravando, né? Essa é uma aula que vai ser gravada e ela vai ser depois disponibilizada no YouTube, no meu canal no YouTube. Então, fiquem à vontade para abrir a câmera, mas também para não abrir, porque eu entendo quem não quiser ser visto, né? Tá tudo bem. Essa é uma aula que eu preparei porque eu queria adentrar um pouquinho mais a dinâmica dos arcanos menores e eu queria também problematizar um pouquinho os oráculos, num geral. Então, o conceito, a ideia dessa aula é basicamente a gente mergulhar um pouco na ideia de tarô, destino e a nossa própria participação nisso, que aqui eu estou chamando de natureza humana. Boa noite, Ká. Então, a ideia aqui é que, majoritariamente, a gente tente entender um pouquinho desse conceito, um pouquinho dessas ideias, a partir de uma pergunta específica, tá? Que eu quero pôr aqui para vocês. E se os oráculos não fossem sobre prever o futuro, mas reconhecer o lugar do ser humano, o nosso lugar dentro da ordem natural das coisas? Essa é a pergunta problema da aula de hoje. E por que ela é uma pergunta problema? Porque de trás para frente, a partir dessa pergunta, eu posso problematizar dentro da primeira coisa assim, ó, existe uma ordem? Será que tudo não está aqui ao acaso? Será que a gente não está num grande jogo de dados, né? Ou não, existe uma ordem? E essa ordem é natural ou é algum grande show de Truman? E existe um lugar do ser humano nessa ordem? Bom, então a ideia aqui é que a gente comece a teorizar um pouquinho sobre isso, a questionar um pouquinho sobre isso, para entender um pouquinho também como é que a gente pode usar da melhor maneira possível, e aí eu vou também explicar o que seria a melhor maneira possível aqui, um oráculo, mas principalmente, majoritariamente, o tarô. Todo mundo está me acompanhando? Gente, fiquem à vontade para levantar a mãozinha, fazer pergunta no chat, abrir conversa, tá? À vontade. Bom, antes de mais nada, para eu começar aqui a questionar e teorizar essa pergunta, eu vou apresentar os 3 personagens dessa aula de hoje. O primeiro personagem sou eu, a professora. Prazer, eu sou a Mayara Borghetti, a maior parte de vocês me conhecem das mídias, né? Do Instagram, do YouTube. Sou eu quem produz os conteúdos lá no Instagram, sou eu que produzo os vídeos no YouTube, sou eu que faço os horóscopos diários, as leituras de astrologia, as leituras de tarô, as leituras de radiestesia. Então, grande parte da minha jornada, tudo que vocês vão aprender aqui, está muito vinculado à jornada que eu desenvolvi com a Lunática. A Lunática nasce e depois disso, depois do processo de desenvolvimento dessa empresa, dessa mídia, desse canal, eu vou mergulhando em diversas ideias, em diversos questionamentos, que me permitem hoje dar uma aula como essa, onde eu posso questionar algumas coisas que estão dadas no meio oracular, para que a gente construa um pensamento, para que a gente desenvolva uma ideia de maneira um pouco mais abrangente. Essa minha jornada é pautada nessa tríade: oráculos, filosofia e psicanálise. Tudo começa por aqui, pelos oráculos. Tudo começa pelo tarô. O tarô é o meu primeiro oráculo. E esse oráculo, ele foi um grande amigo no momento em que eu mudo do interior para uma cidade grande e eu preciso tentar entender o que é para fazer com a vida, né? Então, o tarô, ele chega na minha vida por esse meio, disso eu vou para a astrologia, até que eu me torno também radiestesista. Já trabalhando com a Lunática, a filosofia vai chegando na minha vida, e aí eu me formo em filosofia, eu sou licenciada em filosofia, e este ano, no comecinho deste ano, eu me formei também em psicanálise. E aí agora eu também sou psicanalista. Então, todo o conceito do que eu ensino passa por essas 3 teorias, que são amplas, tá?
Por isso que aqui eu vou selecionando algumas. Na aula de hoje, a gente vai focar nessa dupla. Oráculo e filosofia. Psicanálise, nesse momento, vai ficar um pouco de fora. O segundo personagem é ele, o tarô. Para a gente pensar em tarô, a gente precisa pensar o que ele significa, o que ele é. Não, todos os oráculos, seja radiestesia, astrologia, oráculos, 1000 outras cartas, né, Lenormand, não significam a mesma coisa, não representam a mesma coisa, não estão usando o mesmo princípio. Por mais que eles busquem responder previsões, aconselhamentos, o tarô, para a gente considerar algo tarô, ele precisa ter uma estrutura específica. Que estrutura é essa? O tarô se dá com 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. A gente pode pensar na estrutura dessas cartas como 22 conceitos que são representados desde a vida cotidiana à transcendência espiritual. Então, esses 22 arcanos maiores, eles são gigantescos. Em cada um dos seus ornamentos tem muitos símbolos e eles são expressados por meio de símbolos de uma época ou cultura. Então, a gente vai ver imperador, imperatriz, né? Papa, papisa. Mas eles são conceitos amplos. Enquanto os arcanos menores são a direção na vida prática desse grande conceito. Então, eu tenho 56 cartas que vão direcionar uma leitura na vida prática. Essa é a grande diferença, essa é a grande movimentação que difere um do outro. Na história do tarô, os arcanos menores vieram primeiro, depois os arcanos maiores. Por quê? Porque já existia baralho, já existia jogatina. Então, as pessoas jogavam baralho e a partir disso elas foram entendendo significados a partir e criando os arcanos maiores. E esse grande oráculo se formou. Por isso eu preciso pensar no tarô como um oráculo hermético, fechado. Se tiver 36 cartas, não é tarô. Se tiver 80, 90, 100 cartas, não é tarô. Tarô tem que estar redondinho nessa estrutura, tá? Todo mundo me acompanhando. Entenderam quem é o primeiro personagem? Segundo personagem. O terceiro personagem é o ponto mais desafiador para a gente entender aqui, né? Porque por ele eu quero apresentar os conceitos que vão responder aquela primeira pergunta. Mas para isso, eu vou partir do princípio de contextualizar a dinâmica histórica, tá? Até para a gente entender como é que aqueles conceitos ali à frente foram estruturados. Para a gente falar de estoicismo, eu primeiro preciso falar desse carinha aqui, do Alexandre o Grande. Gente, só um instante que tem uma pessoa aqui dizendo que não está conseguindo entrar, eu vou só mandar o link para ela. Bom, Alexandre foi um dos maiores imperadores da história da cultura ocidental, né? Ele foi o pioneiro ou imperador do Império Macedônico, que nasce ali da Grécia Antiga e vai até Egito, Índia. Esse cara, ele conseguiu fazer, dado o nome dele, um grande império. Ele conseguiu unificar grandes culturas, grandes histórias, grandes conceitos, grandes religiosidades, dados míticos de diversas áreas. Porque a partir da ideia de um império e pelas trocas comerciais que ocorriam dentro desse império, também foi se unificando processos, desenvolvimentos, trocas de ideias. E ali muito se perpetua o desenvolvimento de algumas escolas filosóficas. Essas escolas filosóficas, elas partem de um princípio
interessante e muito diferente das escolas filosóficas da atualidade ou da filosofia que a gente conhece dentro do cenário acadêmico. Essas escolas antigas, elas estavam buscando uma forma de vida. Elas estavam buscando majoritariamente um ideal de sabedoria. Ou seja, como que eu posso viver melhor no meio de um império desse tamanho? No meio de um cenário que foge completamente do meu controle. Porque quem controla esse império é esse carinha aqui. Se ele diz, vou para a luta, vou para uma guerra, vou criar uma grande guerra, iremos. E se ele diz, não iremos, se acontece algo com ele, todo o império também se movimenta, todo o império também se desfaz. Percebam, o Império Macedônico, ele unifica e ele desenvolve filosofias. O estoicismo é uma dessas filosofias. O estoicismo está baseado justamente numa busca de entender como se pode viver melhor. Para isso, ele desenvolve alguns questionamentos, algumas ideias, alguns conceitos. Mas antes da gente falar desse primeiro conceito que está aqui, é importante trazer ele para um cenário de onde ele estava nesse império, né? Então, se a gente pensa que o Império Macedônico nasce ali no mundo grego e vai até a Índia, o estoicismo é uma corrente filosófica que vem dali do mundo grego e que passa a idade do Império Macedônico, chega no Império Romano. Eles estão acontecendo justamente nessa parte aqui um pouco mais ocidental. No mundo grego, antes de Alexandre, os cidadãos daquele ambiente eram cidadãos da polis. Polis é cidade. Todo o indivíduo que era cidadão da polis era aquele que tinha direitos políticos naquela cidade. Não são todos que tinham esse direito político, tá? Quem tinha direito político, ou melhor, quem não tinha direito político eram as mulheres e os escravos. Ou seja, somente os homens eram educados desde criança a se desenvolverem politicamente e atuarem politicamente nas suas cidades. Eles eram filhos daquela nação. Quando o Império Macedônico chega, ou seja, quando o Alexandre chega e essas cidades são desfeitas e eles já não atuam politicamente, eles estão ali frutos desse grande império, começa-se, então, um conceito importante, que é o cosmopolitismo. Esses cidadãos da polis, ou seja, os filhos da polis, da cidade, agora são cidadãos do cosmo. Não apenas de uma cidade, não apenas de uma nação, mas do mundo, do todo. Isso é importante porque, a partir disso, eles começam a entender que até mesmo o imperador é cidadão do cosmo. Porque por meio de algumas reviravoltas numa ordem, a gente pode pensar que esse imperador também sofre ataques ou movimentações ou quedas típicas da ordem dele. Bom, essa ordem cósmica é criada e desenvolvida por algo que eles chamam de logos universal. Esse é um segundo conceito. Então, a gente já teve aqui, tá? Cosmopolitas e o logos universal. Logos, no grego, é razão, né? Então, um conceito que considera existe um princípio ordenador do universo. Existe uma razão universal. Existe uma razão para que se possa essa ordem acontecer. E essa é a força divina que permeia absolutamente todas as coisas e as governa. Ou seja, para o estoicismo, o divino é imanente. Ele está aqui, na própria natureza das coisas. E, principalmente, ele também é a razão presente na alma humana. A gente está falando, então, que esse logos universal é a própria razão divina que ordena tudo.
ela ser imanente, ela é a natureza, ela é a própria natureza. E como natureza, ela vai ser regida por um outro princípio universal, que é o da causalidade. A ideia de que todos os eventos do universo estão interconectados, nada acontece ao acaso, todos seguem uma ordem natural e racional, justamente ordenada por esse logos. Essa ordem ela é entendida como a própria natureza. O que o sábio estoico está tentando, então? Viver em harmonia com ela, aceitando o que não pode ser mudado e agindo com virtude dentro do que pode ser mudado. Qual é o destino aqui, gente? O que o estoicismo está considerando enquanto destino? Uma ordenação que foge da nossa compreensão, que está para além do indivíduo, está na ordem da natureza, na ordem natural das coisas. Porque para ele, essa ordem natural das coisas é o próprio divino, é a própria espiritualidade, é a força divina que permeia tudo, inclusive a nossa própria alma. Então, onde é que nós temos força? Onde é que nós, na nossa natureza, temos força? Apenas e exclusivamente em desenvolver a melhor maneira de lidar com a ordem, e não de controlar a ordem. Para quem gosta aí de lei da atração, pode ser complicado ouvir isso. Pode ser complicado. Mas o que eu estou dizendo para vocês? Não, a gente não vai mudar a realidade só com pensamento positivo. Não, nós não vamos conseguir alterar as coisas e controlar tudo, não importa o quanto nós possamos nos dedicar a isso. Vocês não escolheram ser filhos dos pais de vocês, mas são. Essa é a causa. Vocês são um resultado. E aí aqui a gente pode pensar numa coisa importantíssima, que os estoicos também pensaram. E aí eles usaram uma analogia para pensar nisso, que é a história do cachorro com a carroça. Acho que quem já me segue no Instagram há mais tempo conhece essa história. Eu já postei lá algumas vezes. Mas a ideia de viver de acordo com a natureza estaria muito vinculada à ideia de que nós seríamos um cachorro amarrado na carroça. Se o cachorro quiser correr quando a carroça está parada, ele vai sofrer. Ele não vai conseguir. Se ele quiser parar e descansar enquanto a carroça estiver andando, ele também irá sofrer. Ele não vai conseguir. A escolha do cachorro é unicamente em agir no momento em que dá para agir e aceitar o momento que não dá para agir. Quem vai me contar como a gente pode lidar com isso no tarô são os arcanos menores. Vamos pensar sobre isso. Bom, essa frase é uma frase do Epicuro. O Epicuro não é um estoico, tá? O Epicuro segue uma outra escola filosófica helênica, ou seja, da época do Império Macedônico também, que chama epicurismo, tá? Mas dá para a gente usar essa frase aqui de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, ó: é preciso estar bem persuadido de que o conhecimento dos fenômenos celestes, ou seja, da ordem divina, não tem outro fim senão a ataraxia. Vamos pensar sobre isso. Guardem esse termo. Uma confiança segura, como é igualmente o objetivo de todas as outras pesquisas. Ataraxia é um termo grego que significa a tranquilidade da alma. Ou seja, nós, oraculistas, ou futuros oraculistas, ou amantes dos oráculos, nós precisamos estar bem persuadidos que o conhecimento do destino não tem outro fim senão a busca pela tranquilidade da nossa alma. Só que para eu ter tranquilidade na minha alma, eu preciso, antes de mais nada, saber me relacionar com esse destino e com esse conhecimento. Ou seja, eu preciso fazer perguntas funcionais aqui.
Eu preciso fazer perguntas que sejam producentes, né? Perguntas que me permitam avançar nessa pesquisa. Quer ver uma pergunta ruim? Uma pergunta que pode perturbar a alma? Ele me ama? É uma pergunta que serve de quê? Contem pra gente. Ou, meu gato vai morrer? Serve de quê essa pergunta? A não ser criar uma ansiedade, um medo, um desencontro. O conhecimento do destino, o conhecimento das coisas como elas podem acontecer, tem um único fim: desenvolver o máximo de ferramentas para que a gente possa encontrar a tranquilidade da alma. Olhem isso que interessante. Eu vou mostrar para vocês agora um depoimento de uma cliente minha que eu recebi essa semana. A semana começou hoje, né? Mas foi ontem, assim. Essa cliente, ela veio me perguntar sobre o processo dela de gravidez, porque ela estava com uma questão e ela estava na dúvida da melhor forma de lidar com esse processo dela. E aí eu joguei o tarô para ela, e aí ontem ela me mandou. Vi seus stories agora e eles me motivaram a deixar esse abraço em formato de depoimento. Médico, chat GPT, todo mundo dizendo o quão impossível era o meu corpo se recuperar a ponto de conseguir fertilizar dentro do mesmo ciclo da coleta de óvulos. Sempre me vinha a sua voz na minha cabeça. Tudo acontece em junho. E esta frase me fortaleceu incontáveis noites. Sabia que o meu corpo estaria pronto. E, de fato, tudo pôde acontecer em junho. Fiz meu primeiro beta-HCG ontem e temos um positivo lindo. Celebrar contigo esse movimento precioso de minha jornada e reforçar o poder das suas palavras enquanto mensageira. Deixar meu muito obrigada. Bom, o que aconteceu nessa leitura? A gente fez uma leitura para ver o destino, a ordem natural das coisas. Se essa minha cliente não quisesse ser mãe, a participação dela aqui seria de se preservar. Mas ela estaria fértil em junho, ela querendo ou não. Faz parte da ordem natural, mas no caso dela era o oposto. Ela queria. Ela queria. E aí o que acontecia? Médico, chat GPT dizia, olha, neste período aqui, talvez não role. Mas o oráculo dizia que ia. E foi. Porque a ideia aqui é que a gente consiga olhar o destino e construir um máximo de tranquilidade na nossa alma. Só que ela poderia ficar ansiosa. Ela poderia e pôde, ela disse, né? A leitura fortaleceu ela. Então, como é que eu trabalhei essa minha cliente? Justamente em cima da ansiedade dela. A gente precisou fazer algumas perguntas mais interessantes em relação à maternidade, em relação à aceitação da realidade, as questões do corpo dela, para que ela pudesse entender como atuar, como participar do destino sem tanta dor. Então, aqui a gente tem um ponto interessante. Percebam que não é só o tarô que me conta sobre o destino. É também a pergunta que eu faço. É a maneira como eu me relaciono com o destino que vai determinar isso. Bom, mas como eu consigo saber que ela ia engravidar em junho só jogando tarô? O Epicuro tem uma outra frase que diz assim, ó. Graças sejam dadas à bem-aventurada natureza, que faz com que as coisas necessárias sejam fáceis de alcançar e que as coisas difíceis de alcançar não sejam necessárias. Aquilo que está no nosso destino acontecerá, a não ser que a gente atue sobre ele de uma maneira a controlar o que nos cabe. Apenas o que nos cabe, como é o caso da gravidez. Não dá para controlar tudo. Mas aquilo que não é necessário, gente, vai ser sempre difícil. Ou seja, aquilo que não comporta dentro da ordem vai ser sempre difícil. O tarô me conta isso a partir dos arcanos menores. Então, vamos pensar aqui. Eu contei lá para vocês no começo que o tarô ele é constituído de uma dinâmica hermética.
fechado na sua estrutura. 22 maiores, 56 menores. Os arcanos maiores são conceitos que vão desde a vida cotidiana. Olhem aqui o Carta do Mago. Parece um comerciante lá na sua feira, vendendo suas bugigangas. Há cenários políticos, olha aqui a justiça. Olha aqui a imperador e imperatriz. Ou a transcendência, a gente tem um diabo. A gente tem um anjo na temperança. Grandes conceitos, percebem? Mas quando eu vou para os arcanos menores, eu tenho direção. O que isso quer dizer? Eu consigo pegar aquele imperador, imperatriz, aquele comerciante na carta do mago, aquele diabo e entender em que ponto da realidade este grande conceito se aplica. E mais, de que maneira? Então, nos arcanos menores eu sei onde, como e quando aquele grande conceito se aplica. Isso porque a gente pode pensar que ele vai se aplicar por meio do ar, da terra, da água ou do fogo. Os 4 elementos da natureza. Vamos pensar nisso? Se num jogo eu tenho essa duplinha aqui e eu estou falando de uma missa, essa moeda pode representar a hóstia. Enquanto a copa, o cálice desse sacerdote. Se a gente estiver usando numa missa, uma leitura de uma missa, e sai lá, diabo, ás de ouros, ás de copas, será que tem alguma coisa, algum veneno nesse vinho? Será que eu tenho algum problema nessa hóstia? Será que o diabo, aquele tentador das missas, vai atrapalhar justamente a Eucaristia? Já numa economia, estamos falando aqui de política, vamos jogar tarô a nível social. O cajado aqui do naipe de paus poderia representar os agricultores, num passado os camponeses. Já a moeda do naipe de ouros, os comerciantes, os artesãos urbanos, aqueles que mexem com o dinheiro em si, os banqueiros, bancários. Já o ás de espadas, a gente poderia estar falando aqui dos guerreiros, dos policiais ou do exército. E o cálice, o clero. Não é mesmo? A família, o pai de santo, aqueles que vão acolher. Então, vamos pensar. Vamos pensar aqui. Então, aqui eu estou entendendo que existe um movimento, uma razão maior, uma razão transcendente que manifesta esses grandes conceitos. E essa manifestação dá para ser lida de maneira muito clara, objetiva. Mas será que isso traz a ataraxia? Será que isso vai definir a tranquilidade da minha alma? O Marco Aurélio diz assim: tudo está em acordo contigo, tudo que está em acordo contigo está em acordo comigo, ó mundo. Ou seja, para que a gente possa encontrar a ataraxia, a tranquilidade da alma a partir do movimento do tarô, eu preciso também estar de acordo com essa leitura. Eu preciso também aceitar e acolher a vida como ela é. Fácil? Alguém já imaginou quão fácil isso é? Não é. Para isso, os estoicos desenvolveram exercícios. O exercício do desejo, do assentimento. Eles desenvolveram essa busca, que eles vão chamar de eudaimonia, que é a busca por estar em conformidade com a natureza.
Mas eu quero aqui que a gente não precise ficar tanto nos conceitos históricos. Eu quero aqui que a gente consiga perguntar para o tarô qual é a melhor maneira de andar com essa carroça, de lidar com essa carroça. E aí a gente pode sair lá da moeda, dos guerreiros, dos comerciantes, para pensar nos arcanos menores de uma maneira mais individual. O naipe de paus representaria o desejo, a ação, o impulso. O naipe de copas, as emoções, os vínculos, os afetos. O naipe de espadas, o pensamento, os conflitos, as decisões. Enquanto o ouro seria a matéria, o corpo, o próprio trabalho. Aqui, então, eu já começo a me questionar como eu posso agir, como eu posso aceitar. Onde está a minha força de atuação? Percebe? Vamos fazer um exercício para pensar sobre isso. Antes de eu trazer esse exercício, me conta uma coisa. Tá todo mundo me acompanhando? Estamos bem aqui? Alguém tem alguma dúvida? Então, ótimo. Ó, a Giovana e o Abel começaram um relacionamento há pouco tempo, mas sentem que as coisas estão instáveis. Essa instabilidade é passageira ou não? Vamos não olhar ainda esse daqui, tá? Vamos olhar só esse daqui. Eu sei que tem uma turma aqui que já fez curso de arcano maior comigo, mas eu vou olhar primeiro os arcanos maiores só para vocês conhecerem, tá? Para vocês entenderem. Eu começo pela carta do louco. O louco é um rapazinho com uma trouxinha nas costas, um animal aqui segurando a perna dele. A gente não sabe se é um gato ou um cachorro, mas segura ali, né? E ele se lança em direção a esse trio, um quarteto, se a gente considerar o Cupido. Eu tenho um rapaz ao centro, eu tenho uma mulher desse lado, outra desse. Ele olha para essa mulher, mas ele aponta para essa. Eu tenho aqui um Cupido. Esse Cupido apaga a luz solar. Ele está ali ofuscando a luz solar. E aí depois eu tenho a morte. A morte é um esqueleto que vem aqui com uma foice e limpa um terreno preto que tem algumas ervas daninhas, umas cabeças e umas mãos rolando. Se a gente for pensar olhando somente ornamentos, o que são os ornamentos? Isso que eu traduzi, que eu li aqui das cartas. Eu tenho alguém que está se lançando sem muita preocupação para um momento de escolha, para uma dúvida. Onde será que esse rapaz ao centro vai definir que o Cupido tem que atirar? E aí ele termina com a morte. Se eu não olho os arcanos menores, eu posso dizer que essa instabilidade do relacionamento da Giovana com o Abel não é passageira. É novo, esse relacionamento é novo, é representado isso pela carta do louco. Vem com uma necessidade de decisão, mas que acaba com uma finalização. Uma morte. Mas a gente. E aí, ainda sem olhar os menores, a gente pode se perguntar aqui. Mas que dúvida é essa que ele tem? Porque, o que é isso que vai acabar? É o relacionamento que vai acabar? É a dúvida que vai acabar? É o louco? Será que eles começaram sem saber muito bem o que eles queriam? Tudo isso são perguntas importantes a serem feitas quando a gente está lendo o tarô, viu? Porque o tarô vai contar muita coisa. E muitas vezes, gente, para buscar a tal ataraxia, a gente precisa investigar mais. Então vamos lá. Por quê? Se a Giovana está me perguntando isso, eu digo para ela: olha, seu relacionamento vai acabar, eu perturbei a alma dela. Vocês concordam comigo? Deixei ela aqui cheia de informações que ela não vai saber lidar. Vamos para os arcanos menores. Se o naipe de ouros representa o universo material,
O 3 de ouros, ele é justamente esse triângulo de manifestação das coisas. Então, é como se a gente estivesse falando de Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade que manifesta a realidade. Ou mãe, pai e filho. Uma família. Então, todo triângulo é um princípio manifestador. Bom, o que eu posso pensar aqui? Que essa duplinha aqui está dizendo que é um impulso em iniciar ou construir algo. O 3 de ouros nessa jogada representa a própria relação, a construção da relação. A maneira como eles estão construindo a relação está sendo instável. Olha a carta do louco, a instabilidade, está sendo impulsivo, jovial. E isso faz com que haja dúvidas e questionamentos sobre a própria relação, obviamente. Aqui eu tenho um 2 de copas. 2 de copas é um casal. Essa impulsividade e essas dúvidas sobre o relacionamento culminam sim numa morte. Olha aqui, eu tenho um outro casal, uma cabeça rolando aqui e uma cabeça rolando aqui. Só que vem aqui num 5 de espadas. 5 de paus, desculpa. 5 de paus. Todo 5 no tarô, nos arcanos menores, é o meio do caminho de uma história de 10 passos. Meio do caminho de uma história de 10 passos. Ou seja, eu ainda tenho 10 passos nessa história. A história não está lá no 10 de paus. Ela está no 5 de paus. O 5 de paus fala justamente sobre uma harmonia. Ó, aqui, esse X aqui. Tem uma... E aí, como é que a gente sabe essa harmonia, tá? Isso é tudo aula de tarô, né? Vem a partir de uma de uma simetria. Então, a gente tem aqui uma harmonia que é bagunçada por esse terceiro elemento, quinto elemento aqui. Então, esse jogo, ele está me contando o seguinte: essa instabilidade só será passageira quando se decidirem como gerenciar e finalizar um conflito único, que é a única coisa que está atormentando essa relação. Tem um único conflito que está atormentando esta harmonia. E que não pode ser pensado porque a relação se iniciou de maneira impulsiva. Fez sentido aí para vocês? Ou ficou confuso? Se ficar confuso, vocês me contem aqui nos comentários. Então, essa instabilidade, ela é passageira. Porque não é uma grande crise aqui. Mas é, na verdade, um único problema, uma única bagunça que está tensionando isso daqui. É a pergunta, é a famosa ideia assim, ó, gente, quem vai lavar a louça? E aí, como vocês começam, do nada foram morar junto, nunca namoraram, foram morar junto. Quem que vai lavar a louça? Percebe? Não é uma crise complexa. Ao contrário. Por isso, os arcanos menores, eles dão mais conteúdos. Eles direcionam o nosso olhar. Mas ainda assim, até agora eu estou entendendo o destino. O movimento desse encontro, dessa relação. Mas eu preciso perguntar, então, o que a Giovana precisa aprender para conseguir lidar com esse momento de modo a buscar a tranquilidade da sua alma nessa relação? E aí o tarô vem com enforcado, estrela, papisa. Valete de copas, 3 de paus, 5 de copas. Vamos de novo só nos arcanos maiores, tá? Eu tenho aqui a carta do pendurado. Le pendua. Esse cara tá pendurado pelo pé, de ponta cabeça, com uma mão para trás, uma perna número 4 ali. Essa é uma carta que fala sobre autossacrifício,
sobre se entregar a uma causa que é maior do que a si mesmo. E, de maneira objetiva, é uma carta que fala sobre estagnação. Estagnado, assim, não tem o que ele fazer ali, né? Em direção, essa estagnação leva para essa direção aqui, ó. Carta da estrela. Na carta da estrela, eu tenho uma noite estrelada, né? Ó, temos estrelas aqui no céu. Uma mulher nua. Para quem fez aula de tarô comigo, de arcanos maiores, sabe que essa é a única mulher do tarô de Marsella que é nua. E ela jorra águas, um pouquinho no rio, um pouquinho no sol. Essa é uma carta que fala sobre o cultivo, o trabalho, a entrega que eu faço para que as coisas germinem lá à frente. É uma carta que fala sobre esperança. Eu tiro todas as minhas roupas, as minhas defesas e cultivo para que alguma coisa melhore lá na frente. Só que aí termina com uma papisa, que é uma carta de alguém com uma roupa extremamente coberta. Ó, extremamente coberta. A gente olha na papisa e só dá para ver a mãozinha dela, o rostinho dela. Diferente da carta da estrela, essa daqui está completamente se ocultando, ocultando algo. Então, de uma maneira objetiva, olhando só os maiores, a Giovana teria que aprender a sacrificar algo, cultivando um pouco mais de esperança e paciência em relação às coisas que ela oculta. O que será que é isso, gente? O que será que a Giovana está ocultando? Que ela vai precisar se auto-sacrificar um pouco para poder cultivar essa relação. Vamos aqui. Valete de copas. Todo valete no tarô dos arcanos menores é uma criança. Uma criança. É o filho da imperatriz que ainda não é príncipe, que ainda não está no momento de ser cavaleiro, ele é só uma criança. O valete de copas é a criança dos afetos, a criança dos amores, é o puro amorzinho. Então, é a criança ali? Então, aquele ali é o valete de copas. Aí a gente tem um 3 de paus. Eu falei para vocês que todo 3 é a Santíssima Trindade. É o princípio criativo que se manifesta no 4. Só que aqui a gente está falando do valete de paus, diferente do valete de ouros. Se paus é desejo, é força, é espiritualidade, é intensidade, é paixão. Tá? Então, eu tenho um potencial manifestador de todo esse desejo. Só que culmina num 5 de copas. No 5 de copas eu tenho um casal, outro casal e alguém ao centro. Sozinho. Essa carta é uma carta que fala sobre frustração, sobre decepção. Então vamos lá, ó. Para que o que ela precisa aprender nesse momento? Ela vai precisar aprender a se sacrificar em prol desse novo amor. Ela vai precisar aprender a sacrificar algumas coisas em prol desse novo amor. Se ela quiser nutrir ou manifestar a esperança dela. Se ela quiser manifestar a paixão que ela anda cultivando, ela vai precisar cultivar essa paixão. De que maneira? Sustentando a sua frustração de que o Abel não é perfeito para ela. Ele não é perfeito. Ele vem aí com toda a humanidade dele. E que algumas coisas ela vai precisar, ela vai ter que sustentar a frustração, se ela quiser manifestar essa paixão. É aquele momento em que a gente entende o seguinte, gente, uma coisa que eu falo muito nos arcanos maiores é que a carta do pendurado é uma carta que fala de idealismo, de perfeccionismo, né? A Giovana precisa aceitar que o Abel não é perfeito. Ele não é um ideal de romance. Ele é um ser humano. E se ela aceita isso, ela pode
cultivar esta relação, esta paixão. Lógico, junto com ele. Se ele não cultiva a relação do outro lado, aí a gente pode perguntar para o tarô o que ela pode mandar ele para que lugar, né? Mas se há um interesse, a Giovana vai precisar entender que ele é só um ser humano. Fez sentido isso para vocês? Quem conta de maneira objetiva é sempre os arcanos menores. Os arcanos maiores servem de maneira muito interessante para a gente observar a nossa jornada de desenvolvimento, os grandes conceitos. É por isso que dá para meditar em cima de um arcano, é por isso que dá para a gente pensar de uma maneira extremamente expansiva quando se trata dos arcanos maiores. Mas quando a gente olha o desenvolvimento e a busca por compreensão do destino, são nos menores que a gente precisa se lançar. E é a partir disso que a gente fala desse último grande conceito. Esse conceito, ele é um conceito que o Nietzsche desenvolve, né? Mas que está baseado muito nessa compreensão estoica. Ele diz assim: minha fórmula para a grandeza de um ser humano é amor fati. Que ninguém queira que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem para toda a eternidade. Não basta suportar o necessário, escondê-lo ainda menos. Todo idealismo é mentira diante do necessário. Mas amá-lo. Todo mundo já viu lá no meu Instagram, né? Amor ao destino. Amor ao destino significa, basicamente, sair dos nossos idealismos, pôr o pé no chão e lidar com a vida como ela é. Mas sem esconder. Mas entendendo que se a natureza, a ordem maior está colocada dessa maneira, nós podemos descobrir modos de amá-la. E é amando o desenvolvimento da natureza que a gente também pode atuar aonde nos cabe, sem nos perder aonde não nos cabe. Bom, gente, antes de eu finalizar a aula, me contem uma coisa, dúvidas? Não? Então, vamos lá. Essa é uma aula que abre o meu curso de arcanos menores, que vai sair agora, eu lancei, vai começar a turma em agosto, tá? São 15 aulas, todas baseadas na estrutura estoica. Quem já fez aula comigo dos arcanos maiores, fez aula usando o filósofo básico, o Spinoza. Os arcanos menores, volto um pouco na história e busco lá no estoicismo os exercícios espirituais deles, para que a gente entenda meios de compreender esse logos universal, esse destino, e também desenvolver essa escuta em relação aos símbolos do oráculo do tarô, tá? São 15 aulas. As 4 primeiras aulas são aulas onde a gente fala de todos os arcanos da corte. Então, vamos passar pelos arcanos da corte de naipe de paus, naipe de copas, naipe de espadas, naipe de ouros. E depois a gente passa número por número em cada um dos naipes. Começa no dia 9 de agosto, são sempre aos sábados, às 10 horas da manhã. As aulas ficam gravadas na plataforma da QIFI. Isso é um prazer imenso, vocês vão gostar bastante. São aulas práticas, tá? A gente joga tarô ao vivo, é bem interessante. Todo movimento é feito lá. O curso, então, dura 4 meses, seriam 4 de 150. Mas se vocês quiserem pagar à vista, tem 10% de desconto. Para quem for pagar à vista, entre em contato com a gente no WhatsApp, por lá eu consigo dar os 10%. Para quem não for, a gente já vai mandar aqui para todo mundo que se inscreveu o link para participar do curso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade. Pode falar. Omar, na verdade,
né? Quando você colocou só os arcanos maiores, né, para a gente conversar sobre eles primeiro, quando fala sobre a instabilidade da relação, é muito engraçado, porque quando você olha para o arcano da morte, né, a sensação de que tinha que acabar, né? É uma sensação de que terminaria. Quando entra os arcanos menores e que você fala sobre os 5 ao caminho do meio, ele toma total outra conotação, né? E isso é muito legal, e eu acho que é esse feeling que a gente tem que ter cuidado, né? Muitas vezes, existem alguns. Já me fizeram muitas vezes essa pergunta, principalmente quando eu fazia aula de filosofia, né? A graduação de filosofia, que você encontra muitos ateus pelo caminho, né? Mas muitos já me perguntaram assim, mas você não erra? Que aqui eu mostrei um lugar que eu acertei, né? Você não erra? E sim, gente, não é o tarô quem erra, mas o tradutor do tarô quem erra. Por quê? Porque é simbólico, né? E um símbolo nunca representa uma única coisa. Então, quando a gente pensa nessa tradução, várias vezes já aconteceu, por um exemplo, de eu ler o tarô e o tarô está dizendo assim, vai dar tudo certo para esse objetivo aqui. Só que tudo certo não era o que eu esperava. Vai dar certo X coisa. Aí vai lá, tira a carta do sol. Sim, vai dar certo. E aí eu vou lá para o resultado não era o que eu estava esperando. Mas deu errado? Não. Não. Entende? Então, tudo depende. A Kali perguntou aqui, Deixa eu abrir aqui. O 3 de ouros é sempre uma realização de algo? Porque os outros 3 são sempre um potencial? Vamos lá. Todo 3 vai representar uma trindade. E aí, o 3 de ouros é o potencial de realização de algo concreto, tá? Concretizado, tá? Mas o 3 de paus, vamos pensar que ele é uma fogueira, né? Ele é o potencial de realização de algo que é mais visceral, que é uma paixão. Agora, gente, o 3 de copas não poderia ser um trisal? Não poderia ser uma amante? Poderia, tá? Assim como pode ser uma família. Então, assim, é potencial de realização, tá? Todos são potenciais de realização. Todo 3 é potencial de realização. Só que vai depender do naipe. O que é que se está ali sendo movimentado. O 3 de espadas, por um exemplo, deixa eu ver se eu pego ele aqui para mostrar para você. Só um instante, porque agora são 56 cartas para eu procurar o 3 de espadas. Eu disse para vocês que o naipe de espadas poderia representar os guerreiros, o exército, né? Poderia representar os policiais. Olhem o 3 de espadas. Eu tenho 2 espadas conflituando e uma terceira espada ao centro. O 3 de espadas é o potencial de solução de um conflito. Há um conflito, 2 espadas aqui conflituando, e chega-se uma terceira que soluciona esse conflito. Entende? A solução de um conflito é a criação de um novo? Não aqui. Então, todo 3 é a realização, é o potencial de realização de algo. Inclusive o 3 de ouros, é o potencial de realização de algo. Tá? Só que o que é de ouros é concreto, é material. O que é de espadas está na ordem do ar, da fala, do pensamento. O que é de copas está na ordem do sentimento. E o que é de paus está na ordem do desejo.
Fez sentido, Cá? Ótimo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Edu, ó, são 78 cartas, tá? Nos arcanos do tarô. São 22 cartas de arcanos maiores, 56 de arcanos menores, tá? São 40 cartas numeradas nos arcanos menores. Então, 10 do naipe de espadas, 10 do naipe de paus, 10 do naipe de copas, 10 do naipe de ouros e 16 arcanos da corte. Valete, né, ou pajem, valete ou pajem, cavaleiro, rei, rainha e os reis. Tá? Então, os arcanos menores estudam essa grande turma. Só que como eles são mais objetivos, a estrutura do meu curso é todos os arcanos numerados, então, ás de ouros, ás de copas, ás de espadas. Então, a gente vai estudar todos os ases, depois todos os 2, depois todos os 3. E aí fica mais fácil da gente reconhecer qual é a diferença do ás de um para o ás de outro, que foi um pouco do que eu expliquei aqui para cá. O 3 de ouros para o 3 de espadas. Né? O 3 de ouros é o potencial de algo concreto. E o 3 de espada é de uma solução. Existe um conflito, tem uma solução. Tá? Muito bom. Mais alguém? Muito bom. Gente, muito obrigada. Tá? Todos vocês, como eu disse lá no começo, vão receber, né? Essa aula vai ficar no YouTube. Então, vai lá para o meu canal do YouTube. Quem quiser ir lá assistir novamente, fiquem à vontade. Todos recebem o link do curso. Vai ser um prazer imenso se eu tiver vocês na minha jornada. Tá bom? Fiquem bem. Um beijo grande. Tchau, tchau.